Hoje nós falaremos da versão mais romântica do Dom Juan. E com romantismo não quer dizer que seja fofinha, bonitinha. O que temos para hoje, Sanches e Dulcineias? Eu sou a Larissa Bertolino. Você está no canal Uma Garota Quixotesca, onde nós tratamos de literatura, aporte que saia perto do Quixote. Nós vamos tratar desse assunto mais uma vez, não porque apenas é literatura, nesse caso teatro espanhol, mas porque tem muitos paralelos, muitos aspectos importantes relacionados com o Dom Quixote. Assim como o Quixote, o personagem de hoje é um personagem barroco, foi resgatado e revisitado, relido, reescrito pelos românticos. Há 15 dias atrás nós falamos da primeira peça barroca sobre o tema, e hoje eu falo pra você sobre a obra romântica com esse mesmo personagem mais famosa da Espanha. Não posso dizer a mais famosa de todas, porque eu ainda acho que a do Lord Byron é a mais reconhecida, mas essa espanhola é muito importante. Semana passada eu sugeri pra você e falei pra você do Dom Giovanni, do Mozart, botei até o link na descrição pra você assistir. Aí eu pergunto, não só porque eu sugeri, mas você já assistiu antes, já viu o Dom Giovanni? O Dom Giovanni, ainda que tenha muitos aspectos dele, Burlador de Sevilla, acredito que ele dialoga melhor com esse Dom Juan do século XIX, porque eles conseguem ambos reunir muitos símbolos sombrios do romantismo. Dentro da escola romantismo nós temos estéticas, vertentes diferentes. Se pararmos para pensar, a Alemanha, a Inglaterra tem muito dessa ideia do romantismo sombrio, Drácula, Frankenstein, não só dentro do fantástico, mas o próprio Goethe também, né, que é bem dark. O Dom Giovanni e o Dom Juan Tenorio, do século XIX, eles trabalham o mistério, cenas em bosques ou lugares fechados muito escuros, o sobrenatural se manifestando, geralmente através do medo e da vingança. Essa ideia, né, de retomar os clássicos, que é muito forte dentro do romantismo, mas tudo isso fazendo uma mistura muito interessante entre arcaísmos, entre termos antigos, e uma linguagem moderna. O romantismo, de um modo quase que geral, renovou os seus idiomas em quaisquer dos lugares onde eles estavam. Não à toa, foi uma escola muito utilizada politicamente, no caso aqui do Brasil especialmente, pelas colônias que queriam se desligar, ou até mesmo pelas antigas monarquias que agora estavam se tornando estados de direito, ou estavam se desvencilhando desse ou daquele império e recorrendo, né, tentando reforçar a sua autonomia. Inclusive, esse Dom Juan do século XIX é o que tem mais a ver com a ideia que nós temos social, esteticamente, sobre o Dom Juan, como esse homem encantador, sedutor, mas que também ama. O Dom Juan do Burlador de Sevilla tinha como foco o engano, a maldade, o estar acima do outro, de enganar, de se sentir impune, enquanto que o Dom Juan Tenorio, ele ama noções pervertidas, estranhas, não muito saudáveis de amor, mas ainda assim ele ama. Ainda que o mito venha de muito antes, essa é uma forma que reforça muito. Vou traçar aqui, talvez, durante o vídeo, alguns paralelos com o Dom Juan do Lord Byron e também com El Estudiante de Salamanca, do Espronceda, um autor também do século XIX, que tem muitos paralelos com o Dom Juan Tenorio, escrito pelo Zorrilla. Como um indivíduo do século XIX, esse Dom Juan nos é apresentado com muito mais detalhes. Pra gente entender um pouquinho desse novo Dom Juan do século XIX, nós temos que dizer quem era Zorrilla. Zorrilla era um estudante de direito que abandonou o bacharelado, abandonou a universidade para viver ao seu modo, fazendo o que ele gostaria de fazer, o que ele desse na telha. O seu pai era absolutista, defendia o império, o rei, o governo, e ele era contra tudo isso. Era muito honesto, muito violento nos seus enfrentamentos, no seu combate. Inclusive desenvolveu um jornal para escrever contra o governo. Ele atacava o governo, atacava o pai também. Fugiu, se esquivou de ir para a guerra. Ele deveria ir para a guerra nas Filipinas, em combate aos que estavam tentando se tornar independente da Espanha, e como pacifista ele se recusou. O Zorrilla, se nós formos pensar em estereótipos mais próximos à nossa época, guardadas as medidas proporções, mas ele se pareceria muito mais com o movimento hippie, com a contracultura do nosso século passado, enquanto que o seu personagem, o Dom Juan, é um bad boy que ainda assim tem alguma sensibilidade, é um romântico em alguma medida e alcançará a redenção por esse amor. Não à toa, dentre todos os Dom Juans, foi o mais adaptado para a ópera e para o cinema. A história é um pouco semelhante à que eu contei para vocês há 15 dias atrás, mas de todos, esse é o Dom Juan mais cético,
mais rebelde, ele chega inclusive a ser ateu, tendo um desses traços desse homem que está em conflito com esse mundo, contra essa cultura. E é interessante pensar nesse mundo em ebulição, nessas mudanças, ponto do Dom Juan ser declaradamente ateu na obra, porque inclusive a sua própria redenção, já estamos tratando de romantismo, não vai ser tão cru quanto Molina, os Orelha ele traz a redenção, traz o amor salvando no final, mas esse não será um amor divino. A justiça não vai vir pelas mãos de Deus. E Los Orelha também apresentar críticas nesse ponto a como Deus era vendido pela sociedade espanhola naquela época. Há um conflito muito maior com o mundo, há uma individualização do personagem muito maior, e aqui as mulheres vão ser mais protagonistas. Afinal, a redenção vai vir através de uma delas. A obra é dividida em 7 atos, que na verdade se dividem em 2 partes. Mesmo sendo no século XIX, com a estrutura e o pensamento do século XIX, a obra vai se passar lá no XVII, no siglo de ouro. Em um carnaval em Sevilha estão Dom Juan, Tenório e Dom Luís de Merilla, e estão ali jogando conversa fora e disputando para ver qual dos dois é mais mulherengo, qual dos dois seduz mais mulheres, e não só isso, né, qual dos dois é o melhor bad boy, é mais vivo. E nessas provocações, o Dom Juan acaba apostando que vai seduzir Dona Ana, que é a noiva do Luís Merilla. Assim como o Dom Juan de Molina, o de Soria também está noivo de Dona Inês, que é filha de Dom Gonçalo de Ulloa, e acaba descobrindo essa aposta, esse comportamento do genro e quer romper com isso, quer pará-lo, quer acabar com o casamento. Sabendo disso, o Dom Juan vai prender Dom Luís, seduzir Dona Ana e raptar Dona Inês. Também é algo interessante de notar nessa mudança de tempo, né, do século XVII para o século XIX, a velocidade, que vai ser um tema muito forte do modernismo, mas já que no romantismo, a velocidade, como os acontecimentos vão se desenvolvendo no enredo, tem um aspecto distinto. Quando o Dom Juan rapta Dona Inês, a descrição é diferente da descrição de Dona Ana. Ainda que ele a seduza, ela corresponda, a relação com Dona Inês é uma paixão avassaladora de ambos, entrega de ambos, ainda que não seja tanto assim, mas o desejo da mulher começa a ser colocado em baila na arte. Dom Luís e Dom Gonçalo acabam tentando se vingar do Dom Juan juntos, acabam sendo assassinados. Por conta disso, ele foge à Itália e a Dona Inês acaba morrendo de saudade pela ausência do seu amante que foi embora. É interessante pensar Dom Juan fugir na Itália, nessa relação toda da obra das duas, no caso de Itália e Espanha, por ele corresponder realmente ao estereótipo que nós temos do Latin Lover, seja italiano, espanhol, argentino, latino-americano de um modo geral. Geralmente, atores latinos, por exemplo, que entram para o cinema, seus primeiros personagens, ou os personagens mais recorrentes, são esse estereótipo do Latin Lover. Temos, por exemplo, o Johnny Depp, que nem é hispano-americano, mas ainda é considerado dentro desse formato, ele interpreta latinos numa obra que tem esse nome, Dom Juan de Marco, e tem essa relação de ser extremamente sedutor e matar por amor. A obra do Tenório, apesar do burlador também ter esse foco, né, ser muito mais o engano do que o amor, o Dom Juan do século XIX, ele tem muito essa ideia da morte pelo amor, matar pelo desejo, começar a ter essa mistura entre posse e amor, sentimento e vontade. Como é uma obra romântica, tem que ter a redenção e tem que ter o sobrenatural. Esse sobrenatural é muito mais interessante. O livro começa com a aposta, vai terminar com a aposta. E nessa aposta simplesmente com o próprio Deus, que conseguiria fazer com que o Dom Juan se regenerasse, tornasse uma boa pessoa, mas a Dona Inês já está morta. E com isso entra uma outra ideia muito mais recorrente durante o romantismo, algo que nós poderíamos hoje chamar como síndrome da Mulher Maravilha. Durante o romantismo há essa divinização da mulher, a beleza terrestre como vista como mais alto de todos os dons, que com ela se pode mudar tudo, né? O culto à amada é muito forte no romantismo. Além da idealização que nós falamos tanto no romantismo, né? A idealização do mundo, a idealização do amor, da pessoa amada, vai além da idealização. É o poder místico mesmo do culto a essa mulher, da devoção de que o amor pode resolver
tudo e que ele muda até o status quo do mundo. E essa ideia da Dona Inês é muito semelhante a muitas. Agora, a Gosto Lilás, nós vemos tanto a mulher, frente à Mulher Maravilha, que acha sempre que o abusador vai mudar e acha que se outras não conseguiram mudar, ela vai conseguir mudar o cara. Diferente da obra de Molina, Zorilha não nos ajuda a combater essa ideia equivocada. Hegel, importante pensador desse período do romantismo, mostra como o desejo se desenvolve a partir da relação com o outro, ainda que uma relação desigual, ainda que uma relação desajustada. Em Molina, o desejo é, pelo engano, por estar superior, ser mais intelectual do que o outro, ser mais esperto. O desejo sexual, ele é apenas um meio, e não o objetivo no Dom Juan do burlador. Já em Zorilha, é um desejo totalmente estético. Não só porque há esse espaço do desejo, do corpo, da estética do outro, mas porque o Dom Juan Tenório é um narcisista. E exatamente por valorizar a sua beleza, por valorizar a sua estética, tal qual outro personagem que poderia entrar nessa ideia, que é o Dorian Gray, ele busca uma mulher que esteja próximo do viés estético dele. Aí o viés tanto a beleza física quanto desse um eco do seu narcisismo. Um dos franceses que estudava o Dom Juan no romantismo, especialmente a relação do espanhol com Lord Byron, o Georges Gendarme de Pivot, diz que não poderia haver um Dom Juan tal qual esse na antiguidade, porque a sensibilidade do intelecto e da carne, elas estavam iguais. Necessidades iguais estariam iguais, e no romantismo não, isso entra em desequilíbrio total. O barroco muda isso, mas o romantismo eleva a quarta potência, e exatamente pelo carnal, pelo estético, o intelectual ser muito maior do que o físico. Nesse sentido, há essa discrepância e essa busca do Dom Juan por esse encaixe narcisista. Contrastes, tal qual o barroco, ainda aparece esse conflito entre a moralidade e a vilania, apesar dele ser um anti-herói, religião e libertinagem, a questão moral do século XIX também muito forte, a paixão terrena e essa pureza, essa inocência. O romantismo tem muito isso, as mulheres muito brancas, culto à pureza, essa idealização da mulher, em contraste com essa paixão pérfida. Só que tudo isso em medidas desequilibradas. No caso do Dom Juan, sempre o lado, digamos, negativo está em maior evidência. Aqui há um amor doentio, mas há um amor. Não é apenas desejo. Há essa noção estranha de amor na cabeça do Dom Juan. A ideia do início também servia de carnaval, máscaras, reforça o simbolismo dentro dessa obra, dessas contrafações, dessa aparência de algo para camuflar o excesso de outras coisas. Amplia a ideia de mistério, que é algo muito forte no século XIX, os amores impossíveis, a escuridão, esses símbolos todos do romantismo estão muito mais presentes neste do Juan. A experiência mística é diferente, a forma como a tragédia está atrelada ao amor também se construirá de uma maneira mais intensa. Gosto muito dessa obra para quebrar muito a ideia de que o nosso romantismo latino é muito mais solar, não é tão dark, não é tão sombrio quanto os romantismos germânicos ou anglo-saxões, por exemplo. Pode parecer que o que caiu mais no gosto foram outras espécies e outros formatos de romantismo. Mas, se você, como eu, gosta desses mais dark, o Dom Juan é um excelente exemplar. Aqui nós temos a linguagem moderna com os arcaísmos, apesar do espanhol não ter tanto uma renovação de estrutura como o português, por exemplo, tem bastante ao longo dos anos, nem essa separação, de espanhol peninsular com o americano, por exemplo, mas há uma brincadeira com a linguagem, com a forma de se expressar, essa visão moderna, refletida na linguagem, com muitos termos arcaicos, com influência do italiano. O italiano muitas vezes aparece ipsis literis, também como um estereótipo de romantismo naquela época. O impacto, por exemplo, que os franceses tiveram no nosso romantismo aqui seria a Itália no romantismo da Espanha. E pensar que essa obra não se refere só ao século de ouro, mas ela se passa como se estivesse ali no século XVII, é muito interessante, porque reforça mais um contraste, mais um conflito romântico, porque é uma forma de se pensar, uma forma de se ver o mundo, de se expressar, que não corresponde ao tempo no qual ele está situado no enredo. Dom Juan Tenório é um excelente exemplo daquilo que o Quixote também faz, mas especialmente nas obras românticas, quando o protagonista, o personagem, é a própria obra em si, é o próprio romance.
isso tudo da linguagem é diferente do Soria, que é uma peça de teatro. O modo como esse conflito individual é retratado passa pela própria estrutura, pela forma como a obra está sendo escrita, que também está conflito. Don Juan mostra como o poder, né, da formação de uma sociedade, a educação masculina versus a educação feminina, como isso tudo é altamente influenciado pela arte. E sendo a arte um reflexo dessa mesma sociedade. Assim como eu falei na semana passada, né, entre a literatura e o teatro, aqui nós temos a arte e a realidade. Talvez o romantismo, seus ideais, junto com o barroco e o modernismo, mas especialmente vamos fazer esse recorte com o romantismo, tenha sido a escola, a estética, que mais tenha influenciado na maneira como nós lidamos socialmente, como nós enxergamos o outro, né? Voltando para o Hegel, como nós constituímos as nossas interrelações pessoais, as nossas estruturas sociais, a nossa cosmovisão. A obra esteticamente tem muita beleza. Afinal, o belo é algo extremamente valorizado em Dom Juan Tenório. Mas é interessante para ver como ela auxilia na construção desses castelos de areia, dessas mulheres que se veem como mulheres maravilhas, que vão redimir aos cafajestes, aos babacas, e são vítimas de violência. Ao mesmo tempo, sem querer passar pano, como essa mesma estrutura social permite cada vez mais a formação de homens assim, né? Permitiu esses homens que acabam sendo, ainda que sejam algozes, vítimas, porque são estruturados assim, são silenciados suas sensibilidades, vamos pensar muito aqui nesse Dom Juan como expressão sensível, e precisam legitimar a sua individualidade, sua masculinidade, sua autonomia através da violência, porque também há uma versão idealizada e falsa do que seria uma real masculinidade, que não é saudável nem pra eles, nem pra elas. Isso tudo pra lembrar você que nós estamos dentro do Agosto Lilás, ainda que o foco de uma obra literária não seja retratar uma sociedade, não seja apontar críticas, apesar de sim passar por isso, mas é o valor estético com o impacto, com o afeto que a estética nos traz. Nós somos sensibilizados para esses outros pontos também importantes, e que às vezes só são formulados ou só nos tocam exatamente por estar em formato artístico. Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes. Espero que vocês tenham gostado não só dessa obra, mas do comparativo entre os dois Dom Juans mais famosos da Espanha, pra gente aliviar um pouco a tensão, inclusive trazer saúde mental para esse canal. Sugira aqui embaixo algum livro que tenha um relacionamento saudável, não só entre casais. Durante a semana nós nos encontramos lá no Instagram, @garota_quixotesca. Vou explicando algumas coisinhas dos próximos livros e da nossa próxima jornada de leitura conjunta, e que possamos sair da biblioteca e ler muito além dos moinhos de vento. Valeu!